Filho Jesus. Senhor, mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor me dirija e que o Senhor conduza a tua palavra nos meus lábios. Senhor, que não seja simples o conhecimento humano, a sabedoria, mas que seja o fluir do teu Espírito através de mim nessa noite, para a glória e honra do teu nome. Pai, eu quero declarar que grandes são as tuas maravilhas neste lugar, em nosso meio, em nossas vidas, e nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nós, por nós e através de nós. Senhor, muito obrigado pela sua mão de poder estendida sobre este lugar e fazendo-nos compreender a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, continue nos fortalecendo para que nós marchemos em conquista deste lugar para a glória e honra do teu nome. Assim eu oro, crendo, convicto na vitória, em nome de Jesus. E aquele que crer diz amém. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Dê uma boa noite aí para essa pessoa bonita que está do seu lado. Amém? Irmãos, nós estaremos hoje dando uma continuidade a uma ministração que eu comecei há 15 dias atrás, né? Vencendo o legalismo por meio de Cristo. Querido, a bem da verdade é que tem hora que parecemos que somos bem religiosos. Essa é a grande verdade. Mas eu quero dizer para você o seguinte: você pode abrir mão da religiosidade e viver uma única verdade na sua vida, que é Cristo. Amém? Porque hoje nós não estamos mais inseridos a um sistema religioso, a um sistema que nos obriga a fazer determinadas coisas para alcançarmos a perfeição. Porque quando a gente atingir o ápice da perfeição, a gente não vai permanecer aqui. O Senhor nos levará para Ele. Amém? Porque não pode ficar perfeito aqui nessa terra, porque senão acaba se corrompendo. Então a nossa caminhada, ela está, como eu posso dizer, a nossa caminhada aqui na terra, ela está imbuída rumo à perfeição. E a gente não vai alcançar a perfeição fazendo um monte de coisas. A gente vai alcançar a perfeição ligado em Cristo. Amém? Amém? E a única coisa que Cristo nos ordena é que nós o busquemos em oração e meditemos na sua palavra. Amém? Sabe por quê? Assim, a gente prepara umas pá de coisa aí Deus vem e muda tudo, mas a gente vai manter o foco, tá? Não vamos fugir do roteiro, não. Amém? Amém, igreja? Amém. A igreja está aqui ou já foi embora? Eu estou sozinho? Jesus voltou? Só eu fiquei? Não orei, viu? Deu ruim. Jesus, uma certa vez, ele disse que a gente deveria examinar as Escrituras. Por quê? Porque nós encontraríamos nela a vida eterna, porque é nela que testifica a respeito dele. Ou seja, examinai as Escrituras, porque tereis nela a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Então a gente percebe que não existe formas, mecanismo ou até mesmo regras para a gente alcançar a vida eterna ou se relacionar com Cristo. A única regra é examinar as Escrituras. Quantos aqui examinam as Escrituras? Glória a Deus pela sua vida. Você que não levantou a mão, até o final do culto você vai pensar direitinho e vai passar a examinar as Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente acaba ficando preso a algumas regras. E essas regras, chega uma hora que elas cansam. A ministração de domingo passado do pastor foi a conversão. Justamente, faz sentido, na grande verdade, nisso em que a gente vai falar agora. Por quê? Porque tem hora que a gente
entra por um caminho e às vezes esse caminho requer de nós alguns esforços, algum sacrifício. Ou seja, quantos aqui já ouviram a frase, você precisa pagar o preço? Quantos já ouviram isso? Quanto é que você precisa pagar para você ser perfeito em Cristo Jesus? Você pode pagar o preço que você quiser, você não vai conseguir. Agora, se você compreender, fala comigo, compreender o que diz as Escrituras, fica mais fácil. Não precisa pagar preço, precisa compreender as Escrituras. E o que as Escrituras diz? Então a gente vai ministrar aqui, vencendo o legalismo por meio de Cristo. E a gente tinha assim N coisas para estar ministrando, mas graças a Deus o Senhor focou em um único ponto. E eu quero falar desse ponto. A cédula foi removida. Ou seja, o que era contra mim e o que era contra você, o Senhor Jesus já removeu. O que nos impedia de ter um relacionamento com Ele, Ele já tirou do nosso meio. Ou seja, é como se existisse uma barreira entre você e Cristo. Ou seja, entre você e Deus. Mas aí Cristo, quando se manifestou em carne e foi pregado no madeiro, essa barreira foi desfeita. Essa inimizade, ela foi desfeita. E o que aconteceu? Jesus então ele permitiu que eu e você tivéssemos acesso a Deus de uma forma livre, de uma forma clara, de uma forma ampla. E o que aconteceu? Eu e você passamos a ter o privilégio de contemplar Deus como Ele é, de ouvir a palavra dEle de uma forma clara, nítida, e que nos dê uma direção para um caminho, para um lugar, para um ambiente, aonde a gente possa estar com Ele 24 horas, ininterrupto. Sabe por quê? Porque não existe mais barreira. Você pode dizer comigo, não existe mais barreira. Vira para esse crente que está do seu lado e fala assim, agora você pode. Agora você pode. Então, uma das barreiras, ou seja, a barreira que mais impedia, ou que impede até hoje, são as regras. As regras. Eu não estou dizendo que como crente a gente pode viver uma vida desregrada. Que aí você pode sair por aí falando, o pastor falou que a gente agora pode viver uma vida desregrada, acabaram-se as regras. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando as regras que supostamente poderiam imaginar uma perfeição em cumpri-las. Ou seja, regras que não produzem frutos de transformação. Quando Cristo vem, tudo muda. A regra muda alguém? As obrigatoriedades mudam alguém? E Cristo? Muda. Então, Cristo muda. Então eu quero compartilhar com você, olha só. A cédula foi removida. Pode botar, Roberto. Não, a cédula, o ponto. Isso. Nós conhecemos um pouco sobre esse ponto que fala, olha, o que era contra nós foi removido. A lei que existia contra nós foi removida. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Colossenses, disse isso na primeira ministração. A igreja de Colossos, ela praticamente ela tinha o seu grupo de evangélicos, o seu grupo de convertidos, de 80% a 85% de gentios, de pessoas que não eram de Israel, que não eram judeus. Mas aí chegou um período, um tempo de dispersão, o povo judeu começou a entrar nessa igreja e eles começaram a levar o quê? As regras, começaram a levar as leis, começaram a levar os seus costumes,
começaram a levar aquilo que eles achavam que era certo, aquilo que eles achavam que podia fazer com que as pessoas conhecessem a Deus. Então Paulo ele começou a escrever essa carta com a seguinte intenção, com um propósito: pessoal, não estamos mais vivendo nesse regime. O regime das regras já foram cumpridos. Aonde? Em Cristo. Você pode dizer comigo: o regime da lei, que significa regras, já se cumpriu em Cristo. Então a gente não pode ficar preso, o que Paulo estava querendo dizer, a esse regime. Porque existiam N regras a serem cumpridas para que o povo pudesse alcançar a perfeição. Aí, olha o que a palavra de Deus diz acerca desta cédula, acerca desta regra. Primeiro, eu era o devedor. Por quê? Quando você tem a lei, você automaticamente é consciente do pecado, é consciente da culpa. Então a lei, ela sempre apontava o defeito. Você conhece alguém que aponta o defeito? Ele é a lei. Quem aponta defeito é a lei. Olha, você errou nesse ponto. Você errou naquele ponto. Olha, você tropeçou nesse ponto. E olha, você vacilou nesse ponto. Então a lei. Mas aí, Deus ele passou a ser o credor. Olha, existia um povo que estava em dívida com Deus. E essa dívida tinha que ser paga de alguma forma. Eu faço a pergunta para a igreja me responde. Esse povo que estava em dívida com Deus, ele tinha como pagar essa dívida a Deus? Não tinha como pagar. Então, era necessário o quê? Um fiador. Você vê, ao longo de 3.000 e algum pouco de anos, o povo de Israel sempre fazendo as mesmas coisas para atingir a perfeição. E mata daqui, e mata dali, sacrifica daqui, sacrifica dali, faz oferta daqui, faz oferta dali. E Deus falava assim: olha, isso não vai transformá-los por dentro. Só dar uma aparência de santidade. Ou seja, a santidade, irmãos, ela não é de fora para dentro. E ela sim é de dentro para fora. Você quer ser santo? Não tem nada a ver com seu corte de cabelo. Não tem nada a ver com a sua roupa. Não tem nada a ver com o seu brinco. Não tem nada a ver com o seu cordão. Não tem nada a ver com o seu exterior. Porque disse Jesus uma certa vez acerca desses camaradas religiosos e tradicionais, que era a tradição deles que invalidavam o verdadeiro mandamento de Deus. E Jesus declara: por quê? Vocês julgam que o que contamina o homem é o que entra, mas na verdade é o que sai. Porque o que sai vem da onde? Do coração. Aí Jesus pergunta para mim e para você: como é que está o seu coração? Como é que está o seu interior? Como é que está você por dentro? Está tão bonito quanto por fora? Por fora está uma lindeza, uma belezura, um espetáculo. Mas por dentro? Mas vamos lá. O que diz a palavra? Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Irmãos, olha só. E cancelou a escrita de dívida que consistia em quê? Ordenanças, que nos era contrário. Ele a removeu pregando aonde? E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na... Quantos de nós aqui aprendemos que Jesus Cristo
cravou os nossos pecados na cruz. Quantos de nós aqui aprendemos isso? Todos. Aí a gente compreende Paulo quando ele escreve essa carta, que essa carta foi direcionada para a igreja. Para a igreja. Ele simplesmente alerta ao povo do seguinte: olha só, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mediante a obra redentora dele, mediante a graça de Deus na pessoa de Cristo Jesus, tudo aquilo que era contrário a vocês, todo tipo de ordem que era contrária a vocês, já não tem mais autoridade, já não tem mais domínio sobre vocês, já não podem mais ter legalidade sobre vocês. Por quê? Porque Cristo, novo, versículo 14, dívida. Uma coisa que é cancelada, ela pode voltar atrás? Uma coisa que é cancelada, ela pode voltar atrás? Por exemplo, o pastor Everson acabou de cancelar a reunião de líderes sexta-feira. Seria, como eu posso dizer, um pouco constrangedor para ele voltar atrás. Dizer, não, vamos ter a reunião. É como esse ato de Jesus em nosso favor. O que era contrário a mim e a você. O que era contrário ao homem. O que era contrário à igreja. Jesus, então, ele cancela. Ou seja, não existe mais domínio sobre esta situação, sobre a sua vida. Porque a influência que ele tinha, ou que essa situação tinha, Jesus fez o quê? Cancelou. Mas ele não cancelou como alguns homens costumam fazer por aí. Ele prega na cruz e crava o sangue dele dizendo, está livre. Ou seja, eu sou livre daquilo que era contrário a mim em relação à prática que eu fazia antes de conhecer a Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o homem, a mulher, ele conhece Jesus, aceita Jesus, mas só que a mente dele ainda continua presa. É ou não é? A mente dela ainda continua em acusações constantes. É ou não é? Então eu quero dizer para você que existe um mecanismo na mente do ser humano que ainda o conserva dentro desse sistema aprisionador que o diabo ainda tem poder. Por quê? Porque a mente ainda não foi completamente liberta. Cristo ainda não tomou posse. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, não tem como ser conselheiro de Deus. Porém, nós temos a mente de quem? De Cristo. Por que o apóstolo escreve isso? Porque quando Cristo ele passa a fazer parte da nossa vida, quando a gente o recebe, a Bíblia nos diz que um novo mandamento a gente acaba de receber. E qual é o mandamento que a gente acaba de receber? O mandamento de amar a Deus. Aí ele fala, de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. O entendimento vem da onde? Do intelecto, ou seja, passa pela faculdade mental também. Mas aí tem gente que quer amar a Deus só pela sua própria força. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Quem é que faz força aqui para amar a Deus? Ei, deixa eu te dizer, você não vai conseguir. Você primeiro tem que entender o amor de Deus por você. Receber o amor de Deus por você. Aceitar o amor de Deus por você. E você mesmo, ao receber esse amor, ao reconhecer esse amor, reconhecer que não existe mais condenação para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz isso. Que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Aí ele pega essa dívida, ele cancela esse escrito que é contra mim e faz o seguinte, olha, mais.
mais nada. Eu já removi, tirei, cancelei, tirei. Jesus já te libertou. Aí você pode passar. Aí olha o que Paulo escreve aos Romanos. Você pode ler comigo? Pode? Beleza, o ensaio ficou mais ou menos. No 3 a gente pode fazer bonitão. Vai, 3. Portanto, quem está em Cristo dá um glória a Deus. Aponta para esse crente e fala para ele: agora não tem mais condenação contra a tua vida. Cristo já foi condenado no nosso lugar. Cristo já foi condenado no nosso lugar. Aí o que eu posso fazer agora, pastor Célio? O que eu preciso fazer agora, pastor Célio? Crer nessa palavra de todo o meu coração. Crer nessa palavra de todo o seu coração. Caminhar nessa palavra. Por quê? Porque em Colossenses 2,6, o apóstolo Paulo ele fala assim: assim como, pois, vocês já foram ensinados em Cristo, agora vivei nele. Não tem como a gente viver numa duplicidade. Não tem como a gente viver 15 dias do mês em Cristo e 15 dias do mesmo mês em uma outra coisa, em uma outra regra, em outro regime. Irmãos, entenda bem. Por que a gente está enfatizando isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou focando nesse negócio? Porque nós chegamos num tempo onde que o coração da igreja, onde que a mente da igreja, onde que as atitudes da igreja, eles todos precisam estar focados numa única pessoa, que é na pessoa de Cristo. Porque a igreja, querendo ou não, eu não digo nós, glória a Deus por isso, mas existem igrejas por aí, irmãos, que têm dificuldade de compreender que eles não são um ajuntamento de pessoas, ou uma simples congregação, ou um ajuntamento de gente. Eles compreendem tudo isso, só não têm a certeza de que eles são o corpo de Cristo. Porque a gente vê o que Paulo escreve nessa carta. Em todo tempo ele enfatiza: Cristo é o cabeça, vocês são o corpo. Cristo é o cabeça, vocês são o corpo. Cristo é o cabeça, vocês são o corpo. Ou seja, irmãos, não tem como descolar o seu corpo da sua cabeça. Tem como você sair para um lugar só o corpo e deixar a cabeça em casa? Tem como? Então você pensa que a igreja é a mesma coisa, o mesmo mecanismo. Ela tem que estar ligada em Cristo. Você precisa estar ligado, conectado com Cristo. Por quê? Ele é o cabeça do corpo. Você é o corpo de Cristo? Se você é o corpo de Cristo, você precisa compreender isso. Sabe por quê? Porque esse é o ambiente espiritual que o Senhor está fazendo chegar para a primeira igreja batista da Rocinha. Nós não somos mais um povo comum. Nunca fomos um povo comum. Andou-se um tempo em que algumas coisas estavam tentando voltar ao antigo sistema, reconstruir o que Deus já tinha desfeito. Mas agora não, irmãos, Deus está trazendo um novo tempo. E esse novo tempo é baseado na graça, é baseado na nova aliança, é baseado no sangue, é baseado no sacrifício, é baseado naquilo que Deus estabeleceu para a igreja. E o que Deus estabeleceu para a igreja? Deus estabeleceu para a igreja, para mim e para você. A igreja está aqui ou já foi embora? Deus estabeleceu para você então um tempo novo de conquista.